E aí, pessoal, tudo bem? Galera, eu tô pensando a gente brincar com tatuagem hoje, o que vocês acham? Então nós vamos começar a criar tatuagem no pescoço, no rosto. Tem um tutorial já que eu ensinei pra vocês como utilizar stickers, mas agora a gente vai fazer direto pra tatuagem já. É a mesma aplicação, tá? Funciona do mesmo jeitinho, praticamente igual. A questão maior é pra mostrar exatamente pra vocês. Eu tava pensando a gente fazer uma tatuagem no pescoço. Então já tá até meio que pronto aqui, tá? A gente poderia começar a fazer as tatuagens no rosto, mas vou começar do zero aqui pra gente começar um projeto novo. Como eu quero colocar tatuagem no pescoço, eu vou utilizar um template aqui que vai funcionar bem bacana pra gente poder usar, que vai ser aqui ó, o neck decoration, porque a gente vai conseguir fixar mais ou menos um objeto do pescoço para baixo, tá? Então, se a gente quisesse colocar, por exemplo, tatuagem no peito, funcionaria bacana também com o neck decoration, porque ele nega a rotação da cabeça. Beleza? Galera, a gente está utilizando aqui ó, o neck decoration, tá? Padrão do Spark. Eu vou só desabilitar ele e vou adicionar aqui um plane. Então, o meu plane está aqui, ele está invisível por enquanto. Isso acontece porque a gente está utilizando aqui um occluder, tá? Um material de oclusão. Então, se eu ativar a visibilidade dele aqui desse material de oclusão, ele serve para esconder o que estaria atrás do pescoço, né, ou atrás da cabeça. Então, quando ele está com a opacidade em zero, ele fica invisível, e quando está no máximo, ele aparece aqui. Por isso que o nosso plane está escondido aqui dentro desse material. Então, se eu colocasse aqui a posição 0,3, ele pularia para frente. Como está zero, ele está escondido. Então, provavelmente quem tentou criar tatuagem com esse template aqui começou a sofrer desse problema e provavelmente pode ter desistido aqui. Então, para a gente resolver esse problema, é só vir aqui, ó, abrir o Face Tracker. Tem os occluders, né? Nós vamos utilizar um occluder que vai ser o do Face Mesh, porque quando a gente abaixar a cabeça, ele vai cobrir essa parte de baixo. Mas o Head Occluder a gente vai desativar e o Bust Occluder também. O Head Occluder é opcional, tá? Se quiser deixar ele ativado, tanto faz também, sem problemas. Pode deixar ativado. Agora, o Bust Occluder é bom desativar, porque senão ele vai bugar com a tatuagem aqui da cintura do pescoço para baixo, beleza? Então, beleza. Desativamos aqui a visibilidade do nosso Bust Occluder. Vocês podem ver que o plane já está bem fixado aqui na região do pescoço. Então, o que a gente precisa fazer é simplesmente substituir, né? Colocar uma textura bacana aqui. Então, vou criar um material, né? Que eu vou chamar de material tatuagem. E agora eu vou colocar uma textura. A textura nós vamos pegar aqui da internet. Então digitei Tatu PNG Free. Peguei. Não lembro qual foi que eu cliquei. Acho que foi aqui esse Free PNG. Vou colocar aqui Tatu. Vou pegar essa aqui mesmo. E Free Download PNG. Já está aqui baixado. Beleza. Vou copiar ela aqui. Tatuagem. Arrasto para dentro do Spark, né? Coloquei a tatuagem aqui. Tá aqui a textura já. Vou ativar o No Compression. Como vocês sabem, quando tem a compressão da textura, ele perde qualidade. Se vocês estiverem passando pelo problema do bug que está dando de o No Compression não funcionar, vocês podem abrir aqui ó, e colocar o Pass-Through ou o None, tá? O Pass-Through ou o None. Beleza, tá aqui o No Compression já. Vou colocar a textura aqui no meu material. E aqui agora a gente pode pensar numa forma de fazer ele funcionar melhor aqui. Como ele está em standard, ele sofre efeito da iluminação. Então, se a gente, por exemplo, desativasse a visibilidade dos materiais, ele se tornaria preto. Como ele já é preto, não vai mudar nada aqui, mesmo ele estando em standard. E a gente pode alterar para flat, né, que seria as cores mais reais possíveis.
Ou vocês podem colocar como Face Paint, que também funciona bem legal, né? A gente consegue fazer ele fixar melhor, ele pegar primeiro o background, né, o que está atrás, e manter os traços. Então, se você tiver barba, ele vai se aplicar sobre a barba. Se você tiver qualquer coisa no pescoço, ele vai se aplicar sobre aquilo. Diferente do flat, né, que você ia sobrepor o que estava atrás. Então, beleza, a gente já colocou aqui. E agora, vocês podem perceber que já está fazendo um recorte do rosto certinho. E se você fosse testar, você ia perceber que não parece tão real assim. Então a gente precisa fazer alguns outros truques para poder deixar melhor ainda a qualidade da nossa tatuagem, né? Então eu pensei em algumas formas da gente deixar isso melhor. A primeira seria utilizando aqui o filtering em high. Assim ele ia suavizar o máximo possível a nossa textura e ele ia ficar com as bordas mais suavizadas, sabe? Mais esfumadinhas. Mas esse filtering, ele só funciona se a nossa textura for do mesmo tamanho na largura e na altura. Ou seja, as dimensões aqui são 399 por 509. Nós teríamos que alterar o tamanho dela para poder utilizar esse filtering. Então eu vou clicar com direito aqui, né? Review em Explorer. Ele vai abrir aqui para mim. E agora eu vou abrir com Photoshop. Ok? Está aberto aqui. Imagem, né? Tamanho da imagem. Agora eu vou colocar ela 512 por 512. Então agora eu tenho uma imagem quadrada. Se eu só salvasse aqui, eu já conseguiria agora vir aqui no Sampling e colocar no High para ele suavizar as bordas, para não ficar aquelas pontas aqui na nossa textura. Beleza? E agora, como que você pode suavizar mais ainda? A gente usa muito uma técnica de utilizar camadas, tá? Então, primeiro a gente coloca uma camada bem forte na frente, né, que seria a tatuagem, e atrás a gente coloca uma camada que seja mais suavizada. Então, eu posso vir aqui e utilizar um desfoque gaussiano, por exemplo. Desfoque gaussiano. A gente pode colocar aqui um raio de 1,9, ok. Eu vou salvar como um novo arquivo, tá? Vou salvar aqui, tatu 2. Salvar. Salva como PNG, tá, pessoal? Importante. Então já está aqui essa minha nova textura. Vou arrastar lá dentro. Ativar o No Compression da mesma forma. Filtering vou colocar em High também. E agora eu vou ter que criar um outro plane para poder colocar essa imagem atrás. Então eu vou só duplicar aqui. Aqui vai ser tatuagem atrás. Tatuagem da frente. Beleza, e agora eu vou criar um material para essa tatuagem de trás. Material, tatuagem atrás. Vou colocar esse tatu 2. Colocar aqui atrás, beleza. Vou alterar o material também para Face Paint. Olha só, tanto que ela é bem mais borradinha do que essa textura que tá aqui na frente, tá vendo? Olha, eu coloquei tipo bem menorzinho, só um pouquinho a mais, 1,01, só para poder dar uma suavizada nas bordas, tá? Aumentei a escala só um pouquinho mesmo. Se eu desativar o Visible, vocês conseguem perceber nitidamente a diferença e o quanto essa parte borrada dos lados deixa a textura mais real. Beleza? Então, ok. Vamos colocar ela um pouquinho para cima, 0,02. Aqui a gente percebe que o occluder não está funcionando tão bem, né? A gente pode fazer alguns ajustes, por exemplo, aumentar essa escala aqui de Y, né? Que é a escala para cima e para baixo. A gente pode subtract 1.
Beleza, já tá melhor. E agora o que a gente pode fazer é começar a colocar tatuagens no rosto também. Então, para isso, nós vamos criar aqui face meshes. E eu vou chamar de face mesh tatuagem. Vou criar um material. Vou colocar esse material como face paint, né? A mesma coisa ali. E agora, vamos procurar uma tatuagem para colocar aqui no rosto. Deixa eu escolher alguma. Essa aqui. Vamos colocar essa tatuagem aqui. Download, salvar. Beleza, já baixei aqui. Vai ser essa. Do mesmo jeito, pessoal. Ativar o No Compression, né? Para que não aconteça a compressão da textura. Se a gente vê o filtering aqui também, tá em low, a gente não consegue utilizar os outros, tá? Isso acontece porque as dimensões são muito pequenas. Então a gente pode Review em Explorer também. Abrir com Photoshop. Imagem. Tamanho da imagem. E aqui eu vou colocar 512 por 512. O que vai acontecer é que ele vai esticar a imagem bastante. Eu vou salvar. E agora a imagem está esticada. A gente vai ter que corrigir isso depois no Spark, mas é muito mais fácil a gente ajustar essa escala dentro do Spark do que a gente perder essas funcionalidades, por exemplo, o filtering, que funciona muito bem em maquiagens. Então é meio que uma sacada para vocês para poder ter uma qualidade melhor aqui na tatuagem, entendeu? Então eu vou colocar aqui tatuagem, rosto. E se eu colocasse aqui, a tatuagem já se aplicaria. Um problema dessa tatuagem que eu percebi é que ela tem esse branco, né? Então, beleza, agora não tem mais. Pronto, tá só a textura, o preto aqui, né? A gente colocou o face paint. Olha só o background influence. Ele é muito importante para os detalhes aqui da tatuagem sobre o rosto. Agora eu vou desativar as Advanced Render Options desse material, porque senão ele vai ficar dando uma bugada sobre o Face Mesh que a gente está utilizando. Ó. Beleza. E galera, assim como eu fiz naquele vídeo lá que eu mostrei para vocês, como a gente conseguiria alterar um sticker no rosto, posicionar, alterar a escala dele, a gente tem que fazer aqui também. Então, para isso, nós vamos vir aqui no nosso material, né? Nosso material tatuagem rosto. Clicar aqui na textura, ele vai criar aqui para a gente o patch. E o que nós vamos fazer é um Texture Transform. O Texture Transform ele serve para a gente alterar o formato ou a posição de uma textura. Então, eu vou pegar aqui a textura, arrastar aqui para o meu patch, né? Essa textura aqui de baixo. Vou colocar aqui. E aqui a gente usa um 2D Transform Pack. Beleza. Aqui agora a gente tem alguns ajustes, por exemplo, o Translation, que a gente vai alterar a posição, né? A gente vai conseguir movimentar ele no eixo X e no eixo Y. A gente tem a escala, então a gente consegue aumentar e diminuir o tamanho desse objeto. Ó. Então, vou colocar 0,2, 0,2, vocês vão ver que vai ficar bem pequenininho. Como a gente já ia ajustar a escala para ele ser menor assim e maior lateralmente, então eu vou deixar o Y, né, que é o para cima e para baixo, 0,2 e o X eu vou colocar aqui 0,5, por exemplo. Beleza? E agora a gente tem o Rotation, né? Se a gente quisesse rotacionar esse objeto, então 90 graus, ele faz a rotação. O pivô é o ponto central da imagem, então eu recomendo que vocês mantenham o 0,5, porque ele sempre vai pegar o ponto no meio da imagem. E agora a gente pode usar o Translation aqui para poder movimentar a nossa tatuagem para onde a gente quiser. Então eu vou colocar aqui 0,1, ele está movimentando já, né, para o lado. 0,2. Vou colocar ele para cima, eu quero colocar ele em cima da sobrancelha. Então vou colocar aqui 0,15 negativos. 0,2, acho que a gente pode diminuir a escala, né? Tá muito grande.
0,25. Beleza, a gente tem aqui já a tatuagem em cima. Uma coisa importante, pessoal, é que quando a gente utiliza essa técnica, a tatuagem ela se estica para poder encaixar nesse face mesh, tá? Então, se eu, por exemplo, duplicasse esse face mesh aqui atrás e tirasse o material dele, vocês podem ver que ele se estica para poder manter esse aspecto aqui, para ter esse formato. Então, dessa forma vocês vão conseguir esticar a textura e ela vai se encaixar em qualquer lugar que você colocar, tá? E além de que você consegue ter uma qualidade muito maior fazendo dessa forma do que da forma convencional que eu já vejo as tatuagens por aí. A forma normal que as pessoas fazem é sempre utilizar aquele. Vou tentar achar aqui. É utilizando aquele face reference asset, né? Por exemplo, o face masculino ou o face feminino. E vem cá, pega essa textura e coloca aqui. E salva, né? Assim vai funcionar? Vai funcionar também, galera. Vai funcionar. Mas você com certeza não vai ter o mesmo nível de detalhe, a mesma qualidade que você tem fazendo dessa forma aqui. Porque você vai conseguir ter uma qualidade muito maior de textura. Então a gente está utilizando a textura 512 por 512. Se você utilizasse essa textura aqui, olha só, ela é 1024 por 1024, mais toda a textura, né? Se você fizesse o recorte dessa parte aqui, tamanho da imagem, olha só, 295 por 185. E essa aqui ia ser a qualidade que você teria lá no seu filtro. Enquanto aqui a gente está mantendo a qualidade em 512 por 512. Então, acho que é uma sacada bem legal para vocês que querem fazer esse tipo de efeito, para conseguir ter a melhor qualidade possível aqui dentro do Spark, tá? Então, olha só, Texture Transform, 2D Transform Pack, tá duplicado aqui por algum motivo, e é isso. Ó, pessoal, super importante, tá? Vocês sempre desativem o Bush Occluder, senão, olha lá, ele vai sumir com a tatuagem. Vamos posicionar essa parada aqui e colocar ele. Nesse efeito de tatu, como colocaria um loot? Tá, vamos colocar um loot aqui então. Vou pegar qualquer um aqui. Tá, já arrastei aqui, tá? Tá aqui o Color Loot. Textura aqui, textura da câmera, né? Extrair a textura da câmera. Tá? Criamos aqui um retângulo que faz o fio, né? Para fazer o preenchimento de toda a tela. Cria um materialzinho, flat, né? Para a gente manter as cores o mais reais possível. Arrastamos o canvas para trás do Face Tracker, né? Como vocês sabem, quando a gente coloca o Face Tracker atrás do canvas, vai gerar alguns bugs e não vai funcionar direito. A gente não vai conseguir aplicar o LUT da forma correta, o retouch não vai funcionar. Então, tá aqui atrás. Caramba, mas que LUT feio, cara. Vou pegar outro, esse aqui tá zoado. Tá melhor. SX70. Bacana. Então, colocamos aqui o LUT no retângulo, né? Agora a gente precisa também colocar o LUT no rosto. Então, vou adicionar aqui um novo Face Mesh. Vou colocar ele atrás do Face Mesh tatuagem. Material, Create New. Desativar olhos e boca, né? Para que ele não fique aquelas marcações em volta do olho da boca. Flat de novo, para a gente manter a qualidade da textura, né? Joga aqui pro pet. Galera, deixa eu pegar isso aqui um pouco pro lado. Para não ficar confuso.
Beleza, aqui tá a textura da câmera, que a gente colocou do face mesh do rosto, né? Vou colocar material rosto. Esse aqui eu vou chamar de material LUT. Aqui agora a gente também precisa aplicar a textura do rosto em cima desse material rosto, né? Então, nós vamos em Face Tracker e extrair a textura. Arrastar aqui. E agora o que a gente vai fazer é duplicar esse Color LUT Shader. Então, você pode dar o Ctrl C, Ctrl V nele, ligar aqui em cima o Face Tracker, né? O Color LUT aqui embaixo. E ligamos aqui na textura. Agora tem um detalhe super importante, você tem que desativar as Advanced Render Options desses dois materiais, né? Então desativamos, vocês podem ver que a tatuagem do pescoço já voltou a aparecer. Quando estava ativada ela tinha sumido com tudo. Então apareceu ali já. Agora a gente tem que colocar o Retouch, né? Então eu vou adicionar mais um Face Mesh, que eu vou chamar de Face Mesh Retouch. Esse aqui foi o Face Mesh rosto. Material, Create New, né? Esse material aqui vai ser o Retouching. Material Retouch. E agora a gente já tem a nossa tatuagem funcionando, né? Tatuagem no pescoço também. A gente tem o LUT e tem o Retouch. Uma questão aqui importante é que aparece a linha aqui em volta do rosto. Para a gente corrigir esse problema, a gente precisa utilizar aquele Face Mesh Mask, que vai suavizar. Mas o Face Mesh Mask vocês encontram na Face Reference Asset, tá? Para baixar é Face Reference Assets. Só digitar no Google que ele vai encontrar e download the Face Reference Assets. Depois que baixarem, né, vem aqui no Alpha, Texture, New Texture e coloco o Face Mesh. Face Mesh Mask. Beleza, olha a diferença com ele ativado e desativado aqui nas bordas, ó. Enquanto ele suaviza. Ele também tira aquela linha que fica em volta do rosto, tá? Outra coisa que é importante, o Face Mesh Mask, quando você utiliza ele, é que, por exemplo, se você não estiver utilizando, o Retouch, ele é aplicado aqui, mas ele fica muito duro em cima da pele. Então você consegue ver exatamente a linha aonde está o Retouch funcionando e aonde o Retouch não está funcionando. Com esse alpha aqui do Face Mesh Mask, ele suaviza também, então fica menos perceptível aonde o Retouch se aplica ou não, tá? Então, desse jeito a gente já tem aqui pronto o LUT, né, com a nossa tatuagem. Lembrando que é importante vocês criarem dois e se atentar aqui ao grid size, tá? Se o grid size estiver diferente, não vai funcionar. Se você estiver utilizando o LUT antigo, o grid size é 8x8. Esses LUTs novos aqui, que são desse formato aqui, eles são 32x1. Esse mesmo filtro daria para aplicar um granulado? Dá sim. Uma coisa importante aqui para você entender é que o LUT ele sempre fica atrás, tá? Mais granulado. Qualquer coisa que você vai colocar sobre a imagem tem que ficar na frente, tem que ficar acima de tudo. E para isso a gente precisa de separar os canvas. Então tem o canvas que tem um retângulo lá atrás, que é o LUT, e a gente cria um novo canvas aqui na frente que vai ter o granulado, por exemplo. Então a gente adiciona aqui um novo canvas na frente de tudo, cria um retângulo, né, para ele, faz o preenchimento do mesmo jeito, cria um material, chamar de material Noise. Deixa eu procurar uma textura de noise aqui. Beleza, vou usar essa textura de noise aqui, ó. E aqui vocês podem colocar como o Face Paint, desativar, né, as Advanced Render Options, e diminuir a opacidade, ó. Pode aumentar o Background Influence para poder não atrapalhar muito na qualidade da imagem. E pronto.